Oi, gente querida, estou muito contente de estar aqui hoje porque eu vou fazer uma entrevista de um testemunho que muitos de vocês já ouviram, tá? A minha mensagem, que tem mais visualizações no YouTube, mais de 2,5 milhões, eu começo contando o testemunho dele, porque ele passou por uma experiência de ser pisoteado por um touro de mais de 850 quilos e foi um milagre o fato dele não ter morrido. Há muito tempo a gente já fala que queria fazer essa entrevista, mas hoje calhou, ele está aqui em São Paulo e a gente quer compartilhar desse testemunho porque é um milagre maravilhoso nos nossos dias e as lições também são muito incríveis. Então, o Luiz Armes Marques Júnior, meu cunhado, mas todo mundo chama de Ziza, então a partir de agora a gente está entrevistando o Ziza. E aí, Zizão, tudo bem? Seja bem-vindo no meu canal aí. A turma já te conhece. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para contar um testemunho que aconteceu comigo há 4 anos e meio atrás e todos os desdobramentos desse milagre incrível que Deus fez na minha vida e na vida da família inteira. É verdade. No título da mensagem que eu preguei, que eu comecei dando testemunho, é como saber se eu estou passando por ataque espiritual. A partir daí, Ziza, porque nas nossas conversas, ele falou que o touro era um touro manso, que ele estava acostumado a tratar, e que parece que alguma coisa aconteceu, né? Eu acredito, porque a Bíblia diz que animais podem ficar possuídos, né? Os porcos lá, aquela manada que Jesus expulsou os demônios, foram para a manada e os porcos se lançaram no precipício. Você acha que é possível que aquele touro tenha tido um ataque espiritual? Eu queria que você começasse a contar, antes do episódio em si, quando o pastor visita na sua casa, um dia antes, e aí então a gente vai fazendo essa entrevista, e a partir daí eu vou fazendo as perguntas. Eu e a minha esposa Flaviana, a gente estava numa fase de transição, tínhamos saído de uma igreja, que nós tínhamos ficado 12 anos, e estávamos visitando essa igreja, Igreja do Nazareno de São Carlos, do pastor Nivaldo, e a minha cunhada, a Bia, e o meu irmão, o Cássio, a Bia falou, olha, eu gostaria de levar o pastor lá. Nós já tínhamos tido problemas, assim, no mesmo mês, 2 meses antes, 2 cachorros nossos tinham morrido, assim, de forma inexplicável. Então ela falou, eu vou levar lá para orar, porque aí você conhece o pastor da igreja, você que já está começando a frequentar a igreja agora. E foi o que nós fizemos, convidamos o pastor veio. O pastor passou um tempo lá, nós conversamos bastante, conhecendo a igreja, também tomamos lá um lanche e continuamos conversando lá com o pastor Nivaldo e a esposa, a pastora Eliana. Na hora que ele está indo embora, saindo, ele para e fala, ô Ziza, Deus revelou que tem um espírito de morte e que eu tenho que repreender, eu tenho que orar agora. E foi o que ele fez, na saída, ele já estava indo embora. Isso que dia da semana? Isso foi na sexta e o acidente foi no sábado. Uau, um dia antes. Um dia antes. Deus enviou o pastor Nivaldo na última hora, né? Era o limite, porque no outro dia, realmente eu creio que Satanás tinha um plano de me matar no sábado. E todos os desdobramentos que aconteceram realmente mostraram que o pastor, que Deus realmente tinha revelado para ele isso. E ele orou, repreendeu e foi embora. No sábado nós almoçamos, eu estava lá trabalhando estava descansando, dormi depois do almoço, levantei e nós tínhamos um touro que estava sendo medicado com inflamação no prepúcio. E eu fui no curral, fui andando, falei, vou dar uma olhada, ver como é que está lá. Fui ver, ele ainda estava um pouco inflamado, e a gente estava medicando a semana inteira. Eu peguei, preparei a injeção, pus até a injeção na boca, né, a seringa atravessada, toquei ele, porque ele é um touro relativamente manso. E fui tocando, inclusive toquei ele com uma varinha, não estava a cavalo, não estava nada, coloquei ele no tronco. E a gente às vezes tem confiança
demais, né? Excede na confiança. Está acostumado a fazer isso? Não, já tinha medicado ele a semana inteira. E aí, em vez de eu fechar o tronco atrás, eu deixei aberto, abri o da frente. Em vez dele ir para frente, para eu prendê-lo, ele saiu para trás. Nem me preocupei com o que ia acontecer, porque eu tinha certeza que não ia acontecer nada. Eu corro lá na porteira para evitar que ele saia para fora do curral. E eu corro na porteira e vou fechar. Ele foi um pouco mais rápido e saiu antes. A porteira estava mais perto dele. Ele saiu, eu nem também me preocupei, nem quando ele passou pela porteira, que fosse acontecer alguma coisa. Eu falei, agora eu vou cercá-lo ali na frente e toco ele de volta. A hora que ele passou a porteira, ele olhou para mim. Eu estava atrás, eu estava uns 3 metros atrás da porteira. Ele olhou para mim, já começou a soprar e já saiu patinando e correndo atrás de mim. Que isso? Foi surpreendente, porque é uma coisa que evidentemente eu não esperava, senão não teria arriscado dessa forma. E eu já saí correndo. O curral é um quadrado relativamente pequeno, né? O curral nosso lá acho que é 12 por 12, essa área. Eu já saí correndo, porque aí eu vi que a situação era complicada. Um boi desse de 800 quilos e podia... E eu saí correndo, eu saí tropeçando, eu estava tão desprevenido com relação à situação que do jeito que eu levantei do sofá que eu estava dormindo, em vez de eu pôr a botina, eu fui de crocs, só para ajudar. Já saí escorregando na grama do curral, enroscando, né? Um dos crocs escapou do meu pé e eu saí correndo, porque eu tinha que chegar na cerca, né, de tábua e pular por cima. Isso em quantos segundos? Não, isso foi da hora que saiu, que ele saiu correndo até a hora que ele me pegou, demorou uns 10 segundos, não tinha curral, e foi o tempo de eu tentar escapar. Quando eu estou quase passando por cima da cerca de tábua, ele vem correndo e dá a primeira cabeçada no meio das minhas costas. Eu ainda fiquei balançando, isso eu me lembro muito bem, ainda fiquei meio pendurado, balançando, com uma dor insuportável nas costas. Ele deu uns 2 passos para trás e deu a segunda cabeçada. A hora que ele deu a segunda cabeçada, eu caí no chão. Na coluna? No meio da coluna. Podia ter. Não, o médico falou que tem a marca, né? Para você ter ideia, Martim, a tábua do curral ficou... Quando eu estava no hospital, lá na UTI, tinha a marca da tábua na minha a prensada que eu tive na cerca foi tão forte que ficou a marca da tábua na barriga. E aí eu caí no chão, eu não tenho tempo lá, uns 3, 4 minutos, eu lembro que demorou. Ele ficou me pisando e dando cabeçada. Ele segurava com a cabeça, pisava em mim, a cabeça dele é do tamanho do meu tronco, né, um touro adulto. Meu Deus. E aí eu me lutando, eu enrolei assim, comecei que não para evitar de ele quebrar muita coisa, né? E aí eu ficava dando soco na cabeça dele. Eu creio que depois desse tempo todo, ele me prensando e eu lutando, eu consegui dar um soco, eu acho que pegou no olho dele, e ele assustou, doeu um pouco, ele saiu correndo. Foi o único período que eu tive de tentar escapar. Eu saí, dei 2, 3 passos assim rápidos e pulei em cima de uma bancada, que é onde a gente vacina. Fiquei lá deitado na bancada, esperando o que era possível, né, ver o que tinha acontecido, o estrago que tinha feito. Doía tudo, do pescoço até a cintura, era uma dor insuportável. Mas ainda o pior era, até o momento eu não sabia, mas ele tinha esmagado os 2 pulmões. Então o pior de tudo é que não vinha ar nenhum. Eu queria puxar para respirar e não entrava nada. E aquela falta de, sabe, aquele negócio, aquela angústia de não respirar e não vinha. Eu deitei lá na bancada. Eu falo, e é verdade, nesse período que eu fiquei lá, eu ficava imaginando, não, eu tenho que chegar em casa porque senão a minha esposa vai me achar aqui meia-noite no curral morto. Porque no curral ela não sabia que eu tinha saído para medicar o boi, que ela estava na casa da mãe dela. Em Ibaté, na cidade ali próximo. Deu tempo a pensar isso? Deu. E a hora que eu estava lá com uma dor insuportável, sem conseguir respirar, eu pedi para Deus. Eu falei, Deus, se for para eu morrer disso, o Senhor me mata agora, que eu não estou suportando a dor. A dor e a angústia, esse mal-estar de não poder respirar. Só um parênteses aqui, gente. Era um touro manso. Nem era totalmente adulto, né? Porque tinha 2, 3 anos? Isso.
É, 3 anos. E um touro que ele costumava medicar, tratar com touro super manso, né? E de repente ele tem uma atitude de querer matar mesmo. Eu não tenho dúvida, até por conta da confirmação do que o pastor falou no dia anterior, que esse touro deve ter ficado possuído. Não, a aparência dele, ele era um animal vistoso, assim, imponente, ele era manso de índole, né? Ele era, assim, um animal ligeiro como todo touro, mas era manso de índole. Tanto que eu nem imaginei que isso tinha possibilidade de acontecer. Porque nós já tínhamos medicado ele antes, a semana inteira nos estávamos medicando. Na mesma tranquilidade de segunda, terça, até sábado, a gente estava fazendo anti-inflamatório, dexametasona, e nem o problema dele escapar do tronco e fazer nada. E Lamartine, eu vou te falar que a prova de que alguma coisa muito estranha aconteceu é que depois do acidente, ele se transformou. Ficou um touro bravo. No piquete, no pasto que ele ficava, ninguém tinha coragem de entrar a pé, porque ele saía correndo atrás. Isso nunca tinha acontecido. Então ele ficou no piquete da frente da minha casa, até eu fiquei internado. Então quando eu saí do hospital que eu vi, ele estava lá no piquete, e ele entrava, ele passava a gente a pé do lado, ele já começava a soprar e urrar, enquanto alguém estava passando do outro lado da cerca. Que isso. Então a índole dele, né, a maneira dele ser, a personalidade dele, se transformou completamente depois. Agora, do Ziza, acidente. desse momento que você foi pisoteado, sei lá, 2, 3 minutos, depois ele vai explicar, mas todos os órgãos internos dele estavam em hemorragia. A possibilidade de morrer até por asfixia, né, por não respirar, era muito grande. Quanto tempo você demorou para sair dali e chegar até a sua casa e depois aguardar pela Flaviana, né? O curral que eu estava mexendo era mais ou menos aí 300 metros de casa. E a coisa mais incrível que aconteceu, quer dizer, os milagres começaram no curral mesmo. O fato de eu já estar vivo, com um boi desses pisoteando, assim, já era um milagre. Então, já era um milagre. Mas a coisa mais incrível, assim, na hora que aconteceu, foi com relação ao meu óculos. Que eu uso óculos para tudo e não enxergo sem. E naquela confusão, eu estava de óculos, o boi me pisando, aconteceu alguma coisa com o óculos que ele desapareceu do meu rosto. Claro que eu imaginei que tinha voado, e já aconteceu antes. Eu já tomei porteira na cabeça, o óculos saiu voando, quebrou, espatifou. E um boi pisando, eu falei, o óculos está lá no meio do curral em pedaços, né? E aí, quando eu pulei na bancada, eu tenho que ter óculos, eu não enxergo mesmo sem óculos. E aí, eu deitado lá naquele sofrimento, né, esperando ver se Deus ia matar ou não, já que eu tinha pedido, né, esperando a resposta, eu bato a mão do lado e o meu óculos limpinho estava dobrado, colocado na bancada do lado. Quer dizer, ele voou e caiu bonitinho. Provavelmente não voou, mas Deus colocou ele lá. Um anjo levou, né? Porque eu precisava do óculos para eu poder chegar em casa. E a porta estava trancada, o molho de chave estava no meu bolso. Eu sem o óculos, eu não ia conseguir entrar dentro de casa, porque o molho de chave estava no meu bolso. E sem o óculos, eu tenho um molho de chave de 20 chaves. Não vai saber qual é. Não ia saber qual chave que era. Então, o milagre já começa, Deus permitindo, deixando o óculos intacto, que eu chegasse em casa e pudesse entrar. E aí eu tento andar esses 300 metros, não consigo. Aconteceu alguma coisa na minha perna esquerda, que ela não apoiava nada no chão. Eu pisava bem na direita, mas a esquerda, eu achei que eu ia ter um problema de coluna grave, porque ela falseava e eu caía para o lado esquerdo e ela não apoiava. E aí eu vou arrastando, tentava andar um pouquinho, abri a porteira, do curral, fechei e fui arrastando o resto do caminho, que deu. E é engraçado porque tem 2 cachorras que andam comigo direto, né, a Branca e a Jandira. E elas achavam que eu estava brincando, eu levantava um pouquinho, elas vinham, a hora que eu deitava, elas pulavam em cima de mim, eu tudo quebrado, e as cachorras pulando em cima, brincando. Aí nesse período eu fui arrastando, demorei 250, 300 metros, eu demorei, acho que uns 15 minutos arrastando, porque eu parava um pouquinho para descansar e andava o resto.
e o ar não vinha, aquela respiração insuportável de não poder respirar. E aí eu chego em casa, consigo abrir a porta com a chave e vou pro quarto. A minha esposa estava em Ibaté, a mãe dela, com a mãe na casa da mãe dela. E chego, vou tirando a roupa, jogando para onde dava, no corredor, no quarto. Eu falei, bom, eu acho que era bom, entro de cueca, entro para ligar o chuveiro, para ver se melhora alguma coisa. Muito pelo contrário, em vez de melhorar, piorou. Aí, como não tinha escolha, eu deito na cama, eu olho no celular, é coisa incrível, que eu olho no celular, a tela do celular está preta completamente, nada, não via nada, porque eu falei, vou ligar. E também não estava com paciência, nada, o sentimento que eu tinha de não ter ar, não dava para ficar olhando, procurando aparelho nenhum. Eu deito na cama e fico enrolado lá esperando a Flaviana chegar. Isso porque ela podia passar o dia inteiro e não via, né? Claro, sem dúvida. O tempo que ela ia demorar, ela estava ajudando a mãe dela, que estava doente. O tempo que ela podia demorar, e eu já esperava mesmo, eu achei que ela ia demorar pelo menos mais uma hora e pouco. Eu fico deitado e ela chega 1h40 depois. Então, 1h40 depois, eu deitado, sangrando, né? Depois, quando a gente chega no hospital, o médico vai falar que os 2 pulmões foram esmagados, os 2 rins esmagados. Vai descobrir depois que o intestino estava perfurado, o coração estava com um hematoma amassado. Então, por dentro, por fora Deus já tinha feito outro milagre. Nem um osso quebrado e nem uma gota de sangue para fora. Nada, nem uma gota de sangue saiu para fora do meu corpo, nada. Por dentro estava todo o sangue tinha tomado todo o meu corpo, todos os meus órgãos já estavam inundados, né? Já estavam inundados de sangue, com a hemorragia. Mas essa fase eu tinha que chegar em casa. Porque... Aí foi a Flaviana que te levou ou veio uma ambulância? Não, aí chegou, a hora que ela chegou, eu vi ela passando na varanda, 1h40 depois. A minha barriga já estava um balão, minha barriga já parecia um barril de 200 litros. Por causa do sangue. O sangue vai inchando. E o inchaço. E o inflamar, foi inflamando, inchando tudo, né? Onde ele foi pisando, que foi o abdômen, que foi onde ele pisou mais, já tinha inchado tudo, inflamado, fora o sangue que estava correndo, saindo, né? E aí eu tava vendo, ela passou eu vi o barulho dela na varanda, eu gritei, ela já entrou correndo. Quando ela me viu, eu falei, liga pro resgate, correndo. Ela ligou, chamou a ambulância, e a ambulância veio e me levou. Nesse meio tempo, aí depois que chamou a ambulância, demorou mais uns 25 minutos para a ambulância chegar. A fazenda fica a 7 quilômetros da cidade, estrada de terra, né, então demora um pouco. E aí a ambulância chegou e colocou. Aí eu fui até... E aí puseram tudo, mas mesmo assim não respirava? Não respirava, não dava nada. O socorro imediato ali foi só para me levar para o hospital. Aí amarravam, e é impressionante, né, que me amarraram na maca. E a estrada evidentemente, a estrada de terra em janeiro, o acidente foi 30 de janeiro. A estrada de terra estava toda esburacada por causa de chuva. E aí eu acho que o motorista viu o estado que eu estava, ele corria mais. Aí, a hora que ele corria com os buracos, o solavanco me jogava para cima, assim, uns 20, 30 centímetros para cima, e me jogava na maca de volta, mesmo amarrado. Então era um sofrimento, imagina com as dores que eu estava. E aí eu chego no hospital de Ibaté. Inacreditavelmente, Satanás realmente tinha um plano de me matar. Porque eu chego no hospital de Ibaté, o médico que me atende me dá uma injeção de dipirona e fala, não, você não tem nada, pode... Dipirona é Novalgina, viu, gente? Para um cara que está todo estrupiado, ele dá um remédio desse. Eu estava morrendo, tudo inchado, dava para ver, meu estado, minha barriga era coisa... Aí... Ele fez uma consulta lá de 5 minutos, me deu uma injeção de analgésico de pirona, e falou, não, pode voltar para casa que daqui a pouco você está bom. Aí, meu Deus, isso nesse nível. Eu tinha marcado de almoçar, de jantar com um amigo, fazia Leandro de Ibaté, fazia uns anos que eu não via, uns anos, não, uns meses. Marquei para jantar com ele, aí, ainda na ambulância, eu falei,
Flaviana, eu falei, liga para ele, avisa que nós não vamos poder jantar, eu estava no estado que eu estava. A Flaviana ligou e deu um estalo nele e ele falou, bom, se ele está indo para o hospital alguma coisa, eu vou. Ele foi no hospital, ele mora em Ibaté. Quando ele chegou, o médico, como ele achava que eu não tinha nada, não queria deixar a ambulância me levar para o hospital em São Carlos. Esse meu amigo chega, e você vê que, do mesmo jeito que Satanás planejou a minha morte, Deus também está usando o seu. Deus contra-atacou. Ele envia o meu amigo chega, vê aquela confusão, e ele tem acesso, ele tem muito conhecimento em bater, ele já foi entrando no hospital. Aí quando a Flaviana fala, ele fala, não, vai ter que dar um jeito, ele vai lá, conversa com o cara, não vou liberar para a ambulância. Ele falou, não, se não liberar para a ambulância, o motorista da ambulância, eu vou pegar a ambulância na marra e vou levá-lo. Não tem escolha, eu vou pegar a ambulância, eu vou dirigindo e coloco de qualquer forma. Levo ele de qualquer forma. Aí depois daquela confusão, liga lá para o prefeito de Ibaté, autorizou a ambulância me levar para São Carlos, para o hospital. Aí eles me colocam na ambulância, me levam para São Carlos, para Santa Casa. A gente chega na Santa Casa, você vê que Satanás não tinha desistido ainda da minha morte. Eu chego na Santa Casa, o outro médico, a hora que chega lá, desce o médico que estava atendendo uma outra pessoa, a hora que sai, o médico, tá vindo de Ibaté, cadê o encaminhamento? O encaminhamento já que foi atendido em Ibaté, tinha que dar guia, né? A guia para transferência para São Carlos. Não tem. Não atendo. Sem encaminhamento eu não atendo. Que absurdo, o cara morrendo e ele preocupado com burocracia. Não atendo. Não, aí acabou começando, não, tem que atender, não sei o quê, e vai aquele negócio, falou, não atendo de jeito nenhum. Depois de uma discussão lá, por causa de encaminhamento. Aí o que aconteceu? A gente pega a ambulância de Ibaté e me leva para Unimed, para o hospital da Unimed 24 horas. Quando chega na Unimed 24 horas, aí começa o atendimento e eles acordam para a gravidade do problema. Aí os médicos já começam a atender. Você estava consciente? Nesse caminho inteiro eu estava consciente. Aí os médicos evidentemente já viram o meu estado e veio o estado que era gravíssimo, né? Então aí começou a medicação, já põe uma sonda, né? Porque para ver, pelo menos tira. Os primeiros frascos que colocam de sonda no meu abdômen é sangue puro. E aí eles ficam olhando, eu já estou olhando lá a preocupação, entra um médico, sai outro, entra uma enfermeira. Só um parênteses aqui. Nesse período, você achou que ia morrer? Lá na hora do curral, não, obviamente você achou que fosse. Mas depois, você estava indo, a sensação, e se sentiu que fosse morrer, qual é a sensação concreta? Porque uma pessoa jovem, que tem uma saúde plena tal, não pensa na morte. Não. É diferente você pegar uma doença, começar a definhar, e aí você vai se preparando. Mas como é que é a sensação que tem a hora que você vê que você pode estar morrendo ali? Lá no curral, evidentemente, a hora que eu consegui escapar do touro, a primeira impressão que eu tinha que eu ia morrer. A hora que eu começo a me movimentar e chegar em casa, isso vai melhorando um pouco, essa sensação diminui. Mas no hospital, com aquela agitação, você realmente, o sentimento é que, olha, pode acontecer, eu posso morrer, pode acontecer o pior. Porque você vê toda a preocupação dos médicos e do entra e sai das enfermeiras. Eles não queriam deixar eu dormir, então eles ficavam me cutucando, mexendo no meu pé, para eu não dormir, né, desmaiar, porque senão poderia ser pior. Mas tem sim, eu tinha, nesse momento, com todo esse movimento, eu falei, olha, existe uma possibilidade muito concreta de eu morrer. E você, claro, né, você começa a pensar nas coisas, a Flaviana fala que eu fiquei preocupado com algumas coisas que estavam acontecendo na fazenda, queria passar E você fica mesmo, fala, olha, já que existe a possibilidade de eu nunca mais voltar para lá, eu falava, ó, fala pro Cássio, meu irmão, né, aviso. Porque aí você já fala, não, a situação não era, é muito mais grave do que a gente imaginava, do que eu imaginava, assim, por um período, que nem você falou, jovem, saudável. Você fala, não, a chance de eu morrer daqui, sei lá, 30, 40 anos. E de repente você vê que não, né? E isso é uma coisa que Deus realmente me ensinou, Lamartine. Não existe... Presta atenção, porque
Essa é a lição, essa ou as outras, né? Esse é o momento que a gente tem que ouvir, porque uma pessoa que passa por isso aprende coisas que realmente vale a pena compartilhar. Porque a gente se preocupa na vida com tudo. Tá? Você tem trabalho, você tem família, você tem uma série de coisas. Mas muitas vezes, todas essas preocupações, especialmente no dia a dia, na nossa vida hoje, que é muito, muito corrida, a gente acaba mudando as prioridades da vida. Acaba colocando coisas na frente de coisas muito mais importantes. E essa inversão de valores faz com que a gente acabe, sabe, correndo atrás de coisas e até privando a nossa vida de relações e de intimidade muito mais importantes do que o que a gente acaba vivendo mesmo no dia a dia. E foi o que exatamente, você fica pensando, mas e se eu... Aí realmente aquele filme que as pessoas passam, olha, e eu nos 17 dias que eu fiquei na UTI, e depois nos dias que eu fiquei no hospital, exatamente o que você pensa. Ficou em coma, viu, gente? Então, eu fiquei 11 dias em coma induzido. E aí você, quando eu acordei do coma, né, que aí você está acordado, você realmente fica pensando, você fala, eu ainda estava entubado, então não podia falar nada, então era só pensar mesmo, falar não dava. E que o tubo ainda estava entubado depois de eu ter saído do coma induzido. E aí você fica pensando, nossa, mas por que eu não fiz aquilo diferente? Por que eu não fiz... E infelizmente, essa análise, essa meditação você vai fazer só quando acontece um negócio desse. Só quando você está em vias de perder a vida, numa situação gravíssima, e aí você fala, nossa, eu podia ter feito isso diferente, eu podia ter valorizado aquilo, não... E é verdade. A gente, infelizmente, nessa vida tão atribulada, a gente acaba invertendo as prioridades, os valores. A gente pensa que a gente é eterno, né? Até que descobre que não. E uma coisa interessante, porque a gente foi para lá imediatamente, passamos os dias lá que ele estava na UTI, né? Até ele sair do coma, a gente ficou lá. Mas assim, o relatório do médico era todo dia, de hoje não passa, de hoje não passa, porque tinha um detalhe que é muito interessante, um pouco antes o Ziza tinha descoberto que um dos rins dele tinha um tumor. E ele já estava se programando para tirar, porque na verdade o rim é um órgão que quando tem tumor, mesmo que seja benigno, dificilmente se recupera. Às vezes dá, mas a maioria das vezes você tira o rim. Então ele ia tirar esse rim. Só que com o fato do touro ter pisado, o rim que era o bom, que não tinha o tumor, era o que estava em pior estado. Então, qual que era a possibilidade? Isso também era uma tentativa de Satanás, né? Porque se tira o rim bom, que estava todo estrupiado, mas não tinha tumor, e fica com o rim que tinha o tumor e provavelmente ia ter que tirar também, ele ia ter que ficar dependendo de hemodiálise o resto da vida. Conseguir um transplante, isso. O médico na UTI, quando começa lá, faz a tomografia e os dois rins estão jorrando sangue, que nem esguichando sangue para cima, o médico chama a minha esposa e fala, olha, nós temos que decidir uma coisa. Se eu abrir, a situação está gravíssima na hemorragia no rim, se eu abrir agora, eu tenho que tirar os dois rins pelo estado que eu estou vendo. Eu tenho que tirar os dois, aí ele vai ficar aqui. Eu lembro disso. Ele vai ficar aqui na UTI até a gente conseguir um transplante. Ele fica na hemodiálise, conseguir um transplante, transplanta o rim. Existe a possibilidade de acontecer uma coisa fantástica, o médico não fala milagre, mas de acontecer uma coisa fantástica. E como o rim é um órgão de boa recuperação, regenera, pode né? ser que ele acontecesse alguma coisa à noite. Vamos esperar, era 2 horas da manhã, ele falando isso para minha esposa. Vamos esperar até as 7 da manhã, nesse período aí de 5, 6 horas, 7, 8 horas, a gente vê o que pode acontecer. Aí, evidentemente, a minha esposa, como é que vai decidir uma coisa dessa? Ela pergunta para ele. Pergunta, olha, o que é o melhor? Se fosse o senhor, o que o senhor faria? Ele falou, olha, se fosse, por exemplo, um membro da minha família, o meu pai, eu esperaria. Dar uma chance nesse período. Evidentemente, ele foi muito claro, ele falou, ele pode, nesse período, ele pode morrer, que não era uma possibilidade pequena, era uma possibilidade grande, já que a hemorragia de todos os órgãos era muito grande. Ele falou, mas eu daria uma chance, porque senão eu vou ter que, se eu abrir agora,
eu vou ter que tirar os 2 rins e existe a possibilidade muito grande de ele morrer na cirurgia também. Então ela faz o que o médico falou, ela espera até o outro dia. Eles ligam de manhã para ela ir para o hospital, e aí quando chega no hospital, o que tinha acontecido? Os 2 rins estavam melhores. Uau. Os 2 rins. Toda aquela, ainda tinha algum problema de hemorragia, mas era muito menor. Os 2 rins já estavam funcionando melhor. Então isso já, logo na saída, já foi alguma coisa, assim, outra uma bênção sequência de de Deus, milagres, outra sequência de milagres. E aí vai, né? Aí era uma coisa, aí foi o rim, aí melhora a situação, não tem, o rim tá melhorando, ligam para ela vai lá, eu tô com meia dúzia de bolsa de gelo, tudo em volta de mim, que eu tava com uma febre de 40 graus que não diminuía, já tinha tomado todas as medicações possíveis e não diminuía a febre. Era um processo infeccioso. Aí né? o médico falou, olha, vamos ter que abrir. Vem o médico, abre, eu tô com uma perfuração no intestino. Uma dos pisões que o boi deu tinha perfurado meu intestino. E aí, outro milagre, né, que é o... Da placa de gordura. Por isso que não pode, as mulheres que têm marido com a barriguinha não pode brigar, porque, com uma gordurinha. Você vê que Deus usa o que tiver que usar, né? Porque uma perfuração do intestino, o intestino é um órgão, obviamente tem excremento, e se cai isso numa corrente sanguínea, dá uma sepsemia, a pessoa morre de infecção generalizada, né, da falência dos órgãos. O caso dele, essa perfuração, as fezes que saíam, elas ficaram bloqueadas por uma placa de gordura. O médico falou que a hora que ele abriu, a Flaviana fala que ele saiu até rindo. Quando a hora que o boi pisou, além de um dos pisões perfurou, mas um outro pisão dele, possivelmente, simplesmente prensou a minha barriga e deslocou uma placa de gordura minha em cima do furo. Quer dizer, tapou. Tampou. Se tivesse começado a sair o excremento do meu intestino na cavidade abdominal, na hora que podia ter acontecido, na hora do acidente, eu já provavelmente estaria morto naquela noite, com a infecção que eu teria. A placa se desloca, tampa o furo, e aí quando ele abre, não estava tudo inundado com as fezes, ele simplesmente extrai o pedaço, para você ter ideia, esse pedaço de 40 centímetros que estava podre já, ele extrai os 40 centímetros, onde tinha o furo, onde estava prensado, ele extrai, faz a junção lá, ele me coloca, já que eu ia ter que passar um tempo na UTI, a gente não sabia, na UTI não sabia nem quanto tempo eu ia ficar, porque eu podia morrer rapidamente, ele coloca aquela bolsa de colostomia, nessa mesma cirurgia, o doutor Noé, lá de São Carlos, coloca a bolsinha, né? Instala a bolsinha. Aquela que o Bolsonaro usou bastante tempo. De colostomia. Quando ele teve a facada, né? Então coloca a bolsinha de colostomia, já colocou alguns drenos para evitar um negócio para tomar medicação. E aí, daí para frente, aí chega no outro, é uma sequência, né? Então era uma cirurgia, era uma coisa e outra, a médica, a doutora Isabel, vem, eu não consigo respirar um dia, e ela fica tentando pôr máscara, e aí ela começa, não, e aí eu falo, não tem jeito, ela falou, ela olha, eu deitado lá, ela falou, não tem jeito, eu vou ter que te colocar, eu vou ter que te entubar, para te entubar eu tenho que colocar como induzido, porque o meu pulmão estava zero, meu pulmão não estava, a máquina ia ter que respirar, e respirou durante 11 dias, a máquina respirou 100% por mim, porque o pulmão não estava funcionando nada. Então... e o coração, a gente ia lá na UTI, né, revezava, podia ficar eu como pastor, podia entrar, então entrava a Flaviana e mais eu, ou então, quando eu estava também entrava a Bia e tal, as outras pessoas. Mas o coração dele ia para 250. Isso aí é assim, se ele tivesse qualquer problema cardíaco, não aguentava, porque um coração 250, ele explode, né? E isso assim, muito tempo. Porque... E aí eu fiquei nesses 11 dias entubado, fiquei mais 6 dias depois de que estubaram, fiquei na UTI. E aí a recuperação, os médicos que, doutor Bongiorno, doutor Isabel, os médicos que me acompanharam na UTI, realmente falaram que a recuperação foi milagrosa. Até porque perdeu os movimentos, não ia andar. Quando eu saí de lá não estava andando, porque eu perdi 50% da massa muscular. Então foi uma sequência muito...
E as enfermeiras, né, eu na UTI mesmo, e depois eu fiquei conhecido no hospital como o homem do boi. Então as enfermeiras sempre falavam, olha, amanhã a gente, sabe, amanhã, depois que a gente passou a se conhecer melhor lá, porque eu ainda fiquei uns dias lá, elas me falavam, amanhã o homem do boi não está aqui, amanhã o homem do boi não está aqui. E como era uma UTI de trauma, lá do hospital da Santa Casa de São Carlos, entrava uma pessoa do meu lado, acidente de moto. No outro dia morria. Entrava outro com acidente de carro, no outro dia morria. Eu fui ficando. E aí as enfermeiras até brincavam, falaram, eu acho que não vai. Depois de semana, 8, 9 dias esperando que eu morresse, se eu não morria, agora não morre. Eu acho que agora ele não morre mais. Mas, gente, quantas lições, né? A primeira lição é que a gente não pode brincar com o mundo espiritual. Satanás existe, os demônios existem, eles nos odeiam e até servos de Deus podem sofrer ataques espirituais, porque o Ziza sempre foi um líder na igreja onde ele passou, ele sempre teve, pregou, ensinou, Flaviana também, pessoas firmes com Deus. Ou seja, ninguém está livre de um ataque mesmo sendo um crente. Mas por outro lado, a gente também aprende que do mesmo jeito que Satanás ataca, e ele atacou Jó, né? E Deus falou, pode fazer o que você quiser, mas a vida dele você não tira. Eu acho que com Ziza aconteceu exatamente isso. Certamente Deus tinha uma série de lições para todos nós, né? Porque a família inteira foi abalada, mas Deus supervisionou, ou seja, até onde ele permitiu, até onde ele não tocasse na vida dele. Porque ninguém vai morrer de véspera e tampouco não é o Satanás que vai matar um crente que vive para Deus. Deus é que tem o poder da vida e da morte. Ô Ziza, você já falou sobre a questão da valorização, do que importa, do que não importa, porque depois a recuperação foi boa, né? Você está aí, está vivendo bem. Eu me lembro que teve uma época que eles tiraram todos os órgãos para lavar, inclusive a barriga dele é meio torta, a gente brinca, porque os órgãos não voltam para o mesmo lugar, né? O doutor Noé, quando fez a cirurgia do intestino, da perfuração, ele tirou, porque todos os órgãos estavam inundados em sangue, lavou, tirou, né? E ele depois, ele mesmo, você coloca de volta, é cirurgia de emergência, estou morrendo. Ele colocou do jeito que deu, né? Posiciona da melhor maneira possível, mas não dá para voltar tudo certinho. Então, eu tenho a barriga torta, eu fui fazer um ultrassom, a mulher não achava. A médica do ultrassom lá falou, mas o que aconteceu com você? Porque não estava... No dia para matar os órgãos não estão, né, no lugar. Então, ele realmente, que eu estou falando, uma sequência de milagres médicos, né, que Deus fez. Agora, Ziza, você ficou com aquele sentimento de urgência, de falar, eu tenho que fazer aquilo que Deus tem para mim, não posso perder mais tempo? Sem dúvida nenhuma. Depois do acidente, depois da minha recuperação, quando eu já estava bem, e eu fui dar testemunho em algumas igrejas, eu pedi uma palavra para Deus que tivesse relacionado com o que tinha acontecido. Primeira palavra, Deus deu duas, mas a primeira palavra que Deus deu está em 2 Coríntios 4:17. Fala da leve e momentânea tribulação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. E aí o próximo versículo fala exatamente do que ele já tinha. Fala, porque as coisas importantes são as que não se veem, não as que se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. 4:18. E é exatamente isso. Muitas vezes a gente fica se apegando só no que é material, só no que a gente vê. E tem muita gente que perde a alegria, perde a felicidade, por causa de bobagem, né? Sem dúvida nenhuma, por causa de uma coisa assim tão superficial e uma coisa tão, vamos dizer assim, tão... E eu ainda falei para Deus, Senhor, momentânea pode ser, mas leve o que eu passei. O touro de 800 quilos não era leve, ele quase me matou. Mas Deus foi muito claro, ele falou, olha, perto de tudo que eu pretendo transformar na sua vida, não é nada. Não, e milhões de pessoas já ouviram esse testemunho, essa mensagem que eu contei, o testemunho dele, mais de 2,5 milhões de pessoas
que foram tocadas, é a mensagem mais ouvida do meu canal. E eu espero que essa também você possa compartilhar, porque ela está recheada, né, de ensinamentos. E isso depois, né, conforme a gente foi compartilhando, muitas pessoas falaram, se sentiram tocadas exatamente nesse ponto, que muitas vezes o que a gente dá importância, a gente só dá importância porque acha que vai viver para sempre. Porque se soubesse que de uma hora para outra pode não viver, pode por causa de qualquer motivo, e nós estamos vendo isso claramente A vida nós estamos vendo claramente na pandemia hoje, que não é nada desse jeito, né? Morre jovem, morre jovem, morre de qualquer coisa. E Deus, esse testemunho, essa preservação que Deus deu na minha vida, isso tem exatamente esse sentido, sabe? Que a gente tem que mudar algumas coisas, porque Deus muitas vezes tem planos grandiosos para nós e nós não fazemos. Porque a gente coloca coisas muito menores, muito pequenas. Tem muitas pessoas que têm problemas graves, às vezes na família, às vezes no trabalho, sabe, de brigas, de discussões, de relacionamentos sabe, quebrados. A pessoa às vezes acaba por causa de uma coisinha mínima, acaba guardando rancor, raiva. Você vê muitas pessoas traumatizadas com coisas de 20, 30 anos, que não sabe que isso segura a vida espiritual, relacionamento com Deus, e não passa por cima, porque acha que não, porque sabe, quem me ofendeu foi a outra pessoa, eu tenho, sabe, a valorização dos direitos e não dos deveres. Não, ela tem que... E segura, a pessoa acaba tendo a vida amarrada por causa disso. E a segunda palavra que Deus me deu, que é muito claro, que me falou, que já falou quando eu tive o acidente, é João 10:10, que fala: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Então é essa vida abundante que Deus dá, mas às vezes a gente fica preso sabe, nas pequenas coisas, nas coisas que, nos obstáculos que Satanás coloca, que a gente deixa que esses obstáculos se tornem gigantes. E essa vida abundante que Deus quer dar, a gente não alcança nunca por causa disso. Por causa desses obstáculos que acabam crescendo demais na nossa vida e a gente não consegue superar por algum motivo. E a recuperação, Lamartine, foi isso. Depois desse sentido, eu tenho testemunho de pessoas, mesmo pessoas que, sabe, que vêm de outro lado. Eu tive um amigo que chegou e falou: Ziza, depois que aconteceu isso com você, eu não mexo mais com meus animais sozinhos. Olha que coisa, eu vou no sítio, mas depois que aconteceu, eu vi que aconteceu, eu ia lá e ficava mexendo sozinho, sem ninguém, e hoje eu vejo. Então, são as coisas que a gente pode aprender. E esse testemunho mostra que a gente pode ter uma vida muito diferente se a gente, sabe, que nem eu diz o texto, deixar as coisas velhas para trás e falar: não, eu quero ter uma vida íntima com Deus, eu quero ter uma vida diferente, porque o que eu fiz até agora é baseado no fato de eu achar que eu vou viver para sempre e que não, que eu posso morrer de uma hora para outra. E isso realmente não transformou a minha vida só, da minha esposa, transformou a vida da família inteira, transformou a vida, sabe, de muitos amigos que eu tenho. Como você falou, eu tenho gente que chega e fala: eu vi teu testemunho, fiquei muito, muito impressionado, isso mudou a maneira que eu vejo a vida, e é verdade, isso é... Gente, olha, o testemunho dele, como ele falou, impactou a todos nós. Todo mundo começou a pensar que para morrer basta estar vivo. Então, já que a gente está vivo por um propósito de Deus, vamos fazer a nossa vida valer a pena, ser relevante. Eu queria dizer para você que está vendo aqui, primeiro, tem muitas lições aqui. Primeiro, nós estamos numa batalha espiritual. Não subestime o poder das trevas. O único jeito de você estar protegido disso é estar em Deus. E mesmo assim, isso não significa que você não vá passar por tribulações, mas Deus cuida de você. A segunda coisa é: valorize o que vale a pena, o amor, as pessoas, a família, a obra de Deus. Não perca o seu tempo ficando chateado porque você te mandaram embora do seu emprego, porque você não conseguiu fazer aquilo que você queria. Não perca o seu tempo. Em terceiro lugar, como ele falou, busque um relacionamento com Deus, próximo de Deus, porque é isso que te livra. E Deus, ele sempre permite um
uma grande luta para que haja um grande testemunho. A gente nunca vai saber, nem ele vai saber, quantas pessoas foram transformadas por conta dessa história. E essa história certamente vai trazer um galardão para ele, não porque ele fez alguma coisa, mas pela maneira como ele leu, né? E como ele testemunhou e está testemunhando aqui a partir desse episódio tão maravilhoso. Eu queria perguntar para o Ziza. Ziza, que última palavra você dá para as pessoas que vão nos ver, que vão ser milhões de pessoas? O que você gostaria de compartilhar para elas a respeito desse episódio? Olá, Martinho, é o que a gente tem falado. Nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida amanhã. A pandemia é um exemplo disso. Muita gente achou que ia viver muito mais. É verdade. E o coronavírus abreviou a vida de maneira trágica. Então, eu acho que é isso, você colocar as coisas que realmente são importantes na nossa vida, especialmente as da nossa vida espiritual, colocar em primeiro lugar. Porque quando você coloca o que não tem importância, ou o que é menos importante na frente, do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com a família, o seu relacionamento com a igreja, você vai ver que você, infelizmente, perdeu muito tempo e deixou, muitas vezes, isso acontece com todo mundo, e deixou muitas vezes de ser abençoado, de receber grandes bênçãos de Deus por causa disso. Porque você estava olhando para outro lado, porque você estava valorizando outras coisas. E Deus está falando, olha, eu estou aqui, eu quero te abençoar, eu quero cuidar de você, eu quero ser um Deus próximo, eu quero ser seu amigo, mas essas coisas te afastam de Deus. Fazem com que você, sabe, fique preocupado, tenso. E muitas vezes Satanás sabe muito bem, Satanás é astuto. Sabe muito bem disso, ele fica colocando essas coisinhas na sua vida. E em vez de você orar, dobrar seu joelho e falar, Deus, o que é para eu fazer numa situação dessa? E Deus vai te dar a resposta e você vai fugir disso? Não, você simplesmente se vê enrolado numa situação e não consegue sair. Então Deus provou isso no acidente. Deus tinha um plano de me manter vivo. Mas Deus só permitiu isso porque Ele tinha outro plano na minha vida. Que era fazer com que eu mudasse algumas coisas na minha vida, na vida da nossa família e na vida das pessoas que estão vindo hoje. Porque Ele não ia permitir se não tivesse um propósito. Ele não ia permitir à toa. Então ele já deixava morrer, né? Não, você sabe que eu perguntei para Deus já algumas vezes, né? Eu perguntei, mas Deus, por que o Senhor permitiu que eu passasse por uma... Muita gente pergunta. Por que o Senhor permitiu que eu passasse por uma situação tão grave? Não era melhor livrar, evitar que o touro me pegasse? Deus... É porque só a tribulação traz o ensinamento. Sem dúvida nenhuma. Por que Deus permitiu, fazendo uma má comparação, mas por que Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo? Era uma muito... Para que ele conhecesse a Deus. Para que ele conhecesse a Deus e para que as pessoas que vissem, que estivessem vendo a vida do Jó, vissem, não, ele é fiel. Existe uma maneira de ser fiel? Existe, Jó foi. E eu acho que Deus quer ensinar isso para nós, que nós podemos, a despeito de tudo que a gente passa, a gente tem condição na palavra de ser fiel. A gente tem condição de, apesar de tudo que a gente passa, a gente tem condição de ser próximos, cada vez mais próximos de Deus, e escapar e fugir de todas essas tribulações e dessas tentativas. O texto é muito claro. João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E é isso que Satanás quer fazer com a nossa vida. O plano de Satanás para 30 de janeiro de 2016 estava pronto. Mas Deus não permitiu, enviou um servo dele um dia antes para orar e repreender o espírito de morte. E eu hoje só posso estar aqui compartilhando e testemunhando isso para vocês por causa disso. Tem uma coisa que eu gostaria de compartilhar também nos testemunhos, é a pessoa que Deus mais usou para minha recuperação, para todo o trabalho que teve depois de tratamento médico, e que é a minha esposa Flaviana. Ela foi a pessoa que Deus colocou na minha vida, no lugar certo, na hora certa, para que eu pudesse estar me recuperando prontamente. A gente pode ver isso nas nossas vidas, que Deus realmente coloca pessoas na nossa vida porque Ele tem um propósito. A Flaviana provou mais ainda nesse período, né, de cuidar de mim. Ela foi a esposa, a enfermeira,
ela fez coisas que... Na época da colostomia, ela que te limpava. Não, né? ela que teve que fazer tudo com relação ela fez tudo, todo o tratamento, coisas que a gente teria que ter uma enfermeira, não precisou porque ela fez tudo. Então realmente Deus colocou uma pessoa especial que pôde me ajudar de maneira maravilhosa nessa recuperação. Ela é uma esposa maravilhosa que Deus colocou, uma mulher que Deus colocou na minha vida, e isso ficou provado mais ainda durante esse período de recuperação do acidente. Amém, gente. Que testemunho lindo, que bênção. Flaviana foi de fato aquilo que a Bíblia diz, né? Na alegria e na tristeza. A Bíblia não, as pessoas no casamento, né? Na alegria e na tristeza. E eu posso testemunhar que ela fez isso mesmo, cuidou do Ziza com todo esmero. E eu quero dizer para você que está nos vendo, muito obrigado por ter estado aqui. Quero pedir que você compartilhe essa mensagem para que muito mais gente possa efetivamente ser transformado, abençoado, aprender com os testemunhos e com as lições que o Ziza tem para nos dar e o Senhor através desse episódio na vida dele. Amo vocês, um beijo para todo mundo, compartilhe para todo mundo, em nome de Jesus. Muito obrigado.